Olá, criptomaníacos! Então, como analisar o gráfico de preços de uma criptomoeda? A resposta é bem simples e direta. Da mesma forma que você analisa o gráfico de qualquer outro ativo, o gráfico de preços de qualquer outro ativo. Se você sabe analisar o gráfico de qualquer ativo da Bolsa de Valores, o preço do dólar frente ao real, o dólar bateu 4,20, o dólar caiu para 3, o preço da Apple, o preço da Petrobras, o preço do índice Bovespa, que lista as principais empresas do Brasil, o preço do milho, do petróleo, do café, enfim. Se você sabe analisar isso, você também sabe analisar o gráfico de uma criptomoeda e da mesma forma que se você sabe analisar o gráfico de preços das criptomoedas, você também vai poder utilizar essa mesma técnica, que é a chamada análise gráfica, análise técnica, para analisar o preço de outros ativos. Alguns ativos vai ser mais difícil e outros vai ser mais fácil. Isso daí depende muito de como que esse ativo se comporta. É bom você dar uma estudada no histórico gráfico desse ativo, né? Aqui a gente tem o histórico gráfico do Bitcoin, que é esse o caso. Mas isso também de analisar o histórico é justamente parte da análise gráfica. Para você saber o momento atual, você tem que olhar o histórico. Então, isso daí é fundamental e funciona para tudo. Mas afinal, qual o objetivo disso? Para que analisar o gráfico? A partir do gráfico, você vai conseguir identificar se o preço está bom para comprar ou para vender, sempre comprando na baixa e vendendo na alta. É aquilo que eu expliquei no último tutorial. Você deve comprar quando o preço está baixo. Vamos colocar aqui, por exemplo, no início de 2019, o preço do Bitcoin estava $3.000, $3.400. Observem, neste momento, então, janeiro, fevereiro de 2019, aqui embaixo, né, no eixo X, a gente tem as datas, e aqui ao lado, no lado direito, nessa parte aqui vertical, a gente tem o preço. Então, início de 2019, ao preço de 3.700, 3.400, todo esse patamar aqui era uma região de baixa, onde quem comprasse um Bitcoin nesse patamar ia pagar $3.400, e quem vendesse esse mesmo Bitcoin em julho de 2019, em junho de 2019, ia vender por 12, por 13 mil dólares. Ia ganhar $10 mil por cada Bitcoin que essa pessoa tinha comprado. Isto é, a pessoa comprou aqui, o mercado demandou muito por Bitcoin, tinha muitas pessoas querendo comprar Bitcoin, poucas pessoas querendo vender, e aí quando chegou lá em cima, a quantidade de pessoas querendo comprar diminuiu, e agora a quantidade de pessoas querendo vender, porque elas compraram lá na baixa, aumentou. E aí as pessoas começam a vender, não encontram compradores, o preço cai. E aí é nesse momento que você deve vender, e nesse momento que você deve comprar. Compra na baixa, quando as pessoas ainda não estão demandando muito, e vende na alta, quando as pessoas ainda não estão vendendo muito. Se você deixa para comprar depois que o preço já subiu, que todo mundo que tinha para entrar já entrou porque queria comprar Bitcoin, você vai estar comprando caro o Bitcoin, porque você sabe que nesse momento as pessoas estão começando a vender e quem ia comprar vai deixar de comprar nesse patamar. E aí, nesse momento, acontece uma queda. Essa é a famosa lei da oferta e demanda. Se tem muitas pessoas demandando, se tem muitas pessoas querendo comprar, o preço do ativo vai subir. Então notem, o preço estava a 3.500, por exemplo, foi lá para os 13 mil, 14 mil, 12 mil dólares. Isso daí no período de fevereiro, de janeiro até junho. Então, nesse momento, tinha muitas pessoas querendo comprar e poucas pessoas querendo vender. De julho para frente, de julho até dezembro, tinha muitas pessoas querendo vender e poucas pessoas querendo comprar. E aí isso daí fez com que as pessoas que queriam vender oferecessem valores cada vez mais baixos, até que elas encontrassem alguma pessoa disposta a comprar aquele criptoativo dela. É como se fosse um leilão. Se tem apenas um item sendo vendido no leilão e várias pessoas querendo comprar, cada vez esse leilão vai estar subindo de preço, né? A pessoa vai estar lançando um preço mais alto, lançando um preço mais alto e por aí vai. De forma inversa, se tem poucas pessoas querendo comprar e muitas pessoas querendo vender, essas pessoas que estão querendo vender vão ter que colocar preços cada vez mais baixos. Senão elas não vão conseguir encontrar alguém para comprar, elas vão ficar ali sem vender o que elas queriam vender. Até que chega num determinado preço que a pessoa vai falar: poxa, esse preço aqui tá muito baixo, se eu vender ele eu vou ter prejuízo, se eu vender ele não vai valer a pena para mim, eu não quero vender esse preço. E aí naquele momento tudo reverte, né? Porque aí nesse momento vai ter poucos vendedores e aí os compradores vão estar falando: poxa, o preço tá muito baixo, então o que eu vou fazer? Eu vou comprar a esse valor. E é isso que acontece, quando o preço cai, as pessoas começam a comprar, quando o preço sobe, as pessoas começam a vender.
Isso é um processo natural, e aí muitas vezes quando o preço começa a subir, as pessoas que estão iniciando no mercado começam a falar: poxa, esse preço nunca mais vai cair, porque ele vem subindo aí há muito tempo, como foi o caso do Bitcoin em dezembro de 2017. Ele já estava subindo há 2 anos, né? Desde 2015, agosto de 2015, até dezembro de 2017, ele só subia e não parava. E aí o que aconteceu mais ou menos de setembro até dezembro daquele ano? As pessoas começaram a comprar e comprar. As pessoas que nunca ouviram falar de bolsa de valores, de criptomoeda, falaram: poxa, o Bitcoin só sobe, então eu vou comprar porque eu sei que eu não vou perder dinheiro. E aí naquele momento todo mundo comprou, porque todo mundo imaginou isso, e as pessoas espertas que compraram lá atrás falaram: poxa, isso daí é uma bolha. As pessoas que tinham para comprar acabaram de comprar, né? Vamos supor que a gente tá nesse momento, e não vai ter mais ninguém para comprar, porque todo mundo já comprou. Até as pessoas que nunca ouviram falar de bolsa de valores, de criptomoedas, haviam entrado naquele momento. Então o que a pessoa vai falar? Vai faltar comprador, então eu vou começar a vender porque esse preço aí já vai cair, porque não vai ter mais ninguém para comprar, e as pessoas que compraram evidentemente precisam daquele dinheiro em algum momento, então elas vão ter que vender o Bitcoin delas em algum momento. Então quando essas pessoas começarem a vender, o preço vai despencar justamente porque todo mundo já comprou, então eu vou tentar vender antes delas. E aí as pessoas espertas vão e vendem no topo e recompram na baixa. Esse é o processo natural do mercado, e existem diversas técnicas para você identificar se o momento atual está em fundo, em uma região de baixa, se o momento atual está numa região de alta. E essas técnicas eu vou estar passando nos próximos tutoriais. Esse foi um tutorial bem básico, só para você entender como que funciona essa movimentação aqui do preço. Quando você assiste os tutoriais que foi postado sobre exchanges de criptomoeda, você consegue entender como que faz para as pessoas começarem a comprar e subir o preço e começarem a vender. No livro de ofertas lá, por exemplo, é justamente aquilo que faz o preço subir ou cair. Lei da oferta e demanda, tudo se resume nisso. Muito obrigado, e eu espero você no próximo tutorial, justamente falando do básico ao avançado para você se tornar um trader. Muito obrigado.